Quando a gente estava conversando sobre o trovadorismo na aula passada, eu esqueci de questionar vocês sobre o que vocês pensam da literatura da era medieval aqui no Brasil, entendeu? Porque é importante fazer esse contexto. Existiu uma literatura medieval brasileira? O que vocês acham? Uma primeira resposta poderia ser simplesmente não, porque a gente costuma pensar que a história da arte começa na Europa, começa apenas ali nos referenciais e nos modelos estéticos da Europa. Mas existiu uma arte medieval no Brasil. Só que a gente não vai chamá-la de arte medieval, a gente vai chamar de arte indígena. A arte dos povos originários que já existia aqui muito antes do descobrimento do Brasil. É óbvio que essa modalidade artística tem diferenças em relação à produção artística medieval europeia. Em primeiro lugar, enquanto que na Europa as pessoas já tinham desenvolvido a técnica escrita da literatura, já tinham produções de livros, poesias e companhia limitada, aqui nas Américas, os povos originários, eles ainda trabalhavam predominantemente com a transmissão oral da sua cultura. Então, as canções, as lendas, as histórias, os mitos do povo americano, de norte a sul, eles eram predominantemente transmitidos por via oral. Eles eram uma literatura oral. Professor, isso é uma literatura inferior à literatura europeia? De maneira nenhuma, entendeu? É uma literatura diferente. É um jeito diferente de enxergar o mundo à nossa volta. Por consequência, também, as preocupações do nativo americano, elas eram diferentes do homem europeu. Enquanto que na literatura do homem da Europa já pululava religião, ciência, filosofia ao modelo europeu, na literatura indígena aqui, provavelmente os temas estavam mais ligados à natureza, à sobrevivência, à história do povo, aos épicos de batalha, entendeu? Algumas culturas também guardaram a sua literatura na forma de imagens. Eu acho que um exemplo aqui é o Porantim, aqui de Maués. Porantim é um instrumento indígena usado para contar a história do povo sateré, entendeu? Só eles sabem ler, só eles conseguem ler aquilo. E as pessoas que eles ensinaram. Mas também é uma maneira de circunscrever a cultura. O que a gente não pode pensar é que não existia literatura brasileira, entendeu? A gente não pode ter aquela ideia inocente de que a literatura brasileira só começa depois da colonização. De maneira nenhuma. O Brasil tem uma história muito anterior ao descobrimento dos europeus aqui das Américas. Muito anterior. A gente existe há muito mais tempo do que isso. Beleza? Mas vamos adiante. O momento imediatamente posterior ao período do trovadorismo é o Renascimento, também chamado de classicismo, para a gente chamado de quinhentismo, tá bom? Pode receber esses três nomes, mas no Brasil o mais comum é quinhentismo. O quinhentismo ele acontece dentro do contexto do Renascimento e do classicismo. E quando é que o Renascimento e o classicismo começam a acontecer? A gente vai marcar aqui a partir das grandes navegações, de 1500, ali do século XVI, tá bom? É o período em que o homem descobre que o mundo não se resume à Europa. Não é que ele descobre. Já havia uma suspeita de que o mundo era maior do que a Europa, entendeu? Na China já se sabia disso. Em alguns países ali da, da, do leste europeu já se tinha essa ideia, mas a Europa como um todo só vai começar a descobrir-se para valer a partir das grandes navegações, quando eles erram a rota para as Índias, alguns dizem que não é um erro, e acabam topando as Américas. Primeiro, a América do Norte, por Colombo e Américo Vespúcio, e posteriormente a América do Sul, através de Pedro Álvares
o Grande Cabral. Beleza? Dúvidas aí? Nenhuma dúvida? O ponto em questão é que, a partir desse momento, aquele mundo que era minúsculo e restrito às questões europeias, ele começa a ficar maior. E quanto maior o mundo, maior os seus problemas. Vamos adiante? Vamos ver o contexto desse momento histórico. Primeira coisa que eu quero acentuar é que a burguesia, lembra que eu falei que no período do trovadorismo, período medieval, a burguesia estava começando a ensaiar ganhar poder através do comércio? Pois não é que no período do Renascimento ela entra em ascensão? Aquelas famílias que começaram a enriquecer através do mercantilismo, da troca de objetos, da venda, elas começam a acumular dinheiro, aqui ó, granas, e esse dinheiro passa a ser emprestado. Eles passam a ser grandes financiadores da nobreza, das grandes navegações e dos reis. E com isso, eles vão ganhar o quê? Mais poder social. Como é que a gente chama o cara que empresta dinheiro? Agiota? Não, é claro que não. Banqueiro. É aí que vai surgir a classe burguesa dos bancários. Pessoas endinheiradas com o poder de financiar investimentos que a longo prazo poderiam se pagar ou não, entendeu? Alguns chegavam a ter mais dinheiro que a coroa, entendeu? E junto com os burgueses, nós temos ali os grandes latifundiários da Europa. Não entendi isso aí. São os grandes donos de terra ali do auge do período feudal, entendeu? Eles também são uma força importante para oferecer resistência tanto à igreja quanto à coroa, entendeu? Até porque terra significa, além de território, produção de alimento, uma coisa muito importante naquela época, porque fome dói, mesmo na barriga de rico. Ok, ok? Burguesia, ascensão social, dinheiro pra caramba, empréstimo e a possibilidade de oferecer resistência tanto ao clero católico quanto aos reis. Ou seja, isso ocasionou em uma gradual perda de influência da igreja. A igreja, que antes ditava os rumos morais do mundo, definia qual era a ciência permitida e qual era a ciência não permitida, definia se um rei era legítimo ou não, ela começa a perder o seu poder de coagir o povo a determinados comportamentos. Beleza? Junto com a igreja, por consequência, quem perde poder são as monarquias. E existem duas razões importantes para isso. A primeira é financeira, entendeu? As monarquias eram um peso social. Elas não costumavam produzir riqueza, não costumavam produzir dinheiro. Pelo contrário, elas produziam impostos. Quem vai produzir riqueza são os burgueses, são os artesãos, são os camponeses, entendeu? Então fica difícil respeitar uma instituição social que começa a aparecer para aquela sociedade um pouco parasitária. Parece que aquele povo só está sugando. Enquanto a gente passa fome, eles comem croissant, entendeu? Então, lentamente, as monarquias também vão caindo em influência, vão perdendo, elas começam a ser questionadas, principalmente pela burguesia e por uma parte da plebe. E, ao mesmo tempo, começam a surgir novas propostas de governança. Vai começar a ser ventilada a ideia de democracia, a ideia de república, entendeu? Ou novas dinastias monárquicas começam a querer ascender. Eu não estou falando, ó, apareceu do nada democracia, surgiu do nada a república. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essas ideias começaram a borbulhar, elas começaram a efervescer na mente das pessoas e se mostrar como uma opção possível ao modelo social daquele período. Uma outra pá de cal aqui na influência da igreja foi o surgimento aqui da Reforma Protestante, inicialmente encabeçada por Martinho Lutero,
mas que foi levado adiante por dois outros nomes muito importantes, o suíço Zwinglio e João Calvino, que na verdade foi o grande sistematizador da teologia protestante. No que consistiu essa reforma? A reforma questionava a dogmática da igreja medieval. Qual era a dogmática da igreja medieval? A dogmática se sintetizava no seguinte: se a igreja falasse X, independente de quão injusto, quão torto, quão contraditório fosse, a coisa tinha que ser X. Colaborava com esse sentimento de revolta da população e de parte do clero católico o fato de que alguns papas tinham um comportamento de vida escandaloso, entendeu? De certa forma, parte do clero medieval, parte do clero da Europa, ele era mercadejado. As pessoas podiam comprar a vida como bispo, comprar a vida como padre, e era muito vantajoso, porque a igreja era muito rica. Ela enriquecia constantemente com a doação dos reis, dos nobres, entendeu? E da própria plebe. E ela trabalhava muito com medo, entendeu? Quando a sua oferta para a humanidade é a salvação eterna da alma, nenhum preço é muito caro, entendeu? E parte do clero católico da época soube se aproveitar disso. Professor, você está dizendo que a Igreja Católica como um todo não prestava no período medieval? Não estou falando isso, entendeu? Eu estou falando que parte do clero católico era extremamente corrupto e abusivo com o povo da Europa. Mas havia uma parte do clero católico que era extremamente piedosa, entendeu? Então, eu quero chamar, por exemplo, a atenção para duas reformas que aconteceram ali no período, que é a reforma de Cister e a reforma de Clunia. São reformas católicas que aconteceram dentro de mosteiros, que serviram para brandir armas contra a corrupção dentro da Igreja Católica. Aí você vai ter nomes como São Francisco de Assis, Bernardo de Claraval, entendeu? Nomes importantes da história da Igreja Católica que também se levantaram contra esse processo de corrupção, entendeu? Então, esse momento de reforma dentro da igreja cristã, ele já estava borbulhando ali desde o ano 1300. Ele se materializou em 1600, na reforma protestante, mas ele não era nenhuma novidade. A igreja já vinha tentando se renovar, já vinha tentando mudar, mas havia muita resistência. Por quê? Porque havia muito poder envolvido, muito dinheiro envolvido. E as pessoas não abrem mão facilmente do poder que elas obtiveram. Mas o fato é que em 1600, Martinho Lutero vai na porta da sua igreja, da sua universidade, se não me engano, é Wittenberg, e afixa lá 95 teses questionando a dogmática católica daquele momento. Como consequência, ele é julgado, exigem que ele retire o que ele disse, ele se recusa a retirar, é excomungado, e no momento em que ele é excomungado, ele acaba dando origem a uma primeira igreja evangélica. Mais tarde a gente vai chamar isso de protestante. É lógico que Martinho Lutero não sobreviveu somente por razões religiosas, ele teve apoio ali do Principado da Alemanha, aquela região da Alemanha ali, que ajudou a preservar a vida dele e a preservar aquela emergente igreja que naquele momento passava a ser a principal competidora da Igreja Católica aqui no Ocidente. Entre os princípios dogmáticos dessa nova igreja protestante, desse novo cristianismo emergente na Europa, a gente pode aqui citar pelo menos uns 5 pontos, que é o que hoje ainda uma boa parte das igrejas protestantes históricas sustentam como maneira de viver. Solo Christus, sola fide, sola Scriptura, sole Deo Gloria. Deixa eu explicar. Primeiro, solo Christus. A ideia aí é que Cristo é o único mediador entre a humanidade e o divino. Sola Scriptura. A ideia de que a Escritura, e apenas a Escritura, deve ser a ortodoxia, o padrão de vida do cristão. Sola fide é a ideia de que a salvação, no contexto do cristianismo, ela não se dá por ir à igreja, ela se dá pela fé. Apenas a fé pode salvar o homem. Beleza?
só lhe deu a glória. É a ideia de que toda a glória deve ser dada a Deus e unicamente a Deus. São os solas da Reforma Protestante. É lógico que tem um monte de outros documentos, entendeu? Esse foi um período de muita produção intelectual na área, tanto dentro da Igreja Católica quanto dentro da Igreja Protestante. Então, eu poderia aqui citar o Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor da Igreja Presbiteriana, que já são daquela época, entendeu? São documentos que materializam o pensamento das pessoas com relação ao cristianismo, mas isso não cabe na nossa aula. O que vocês têm que lembrar é que começa a haver uma disputa pela consciência das pessoas no campo da religião. Surge um novo ator dentro do campo do cristianismo, que é a Igreja Protestante. E isso, meus amigos, muda o jogo completamente, entendeu? Porque a Igreja Católica agora não pode dizer só X e Y. Ela tem que pensar na opinião pública. Ok, o contexto da época também é marcado por alguns avanços científicos significativos. Agora vamos a alguns deles. Primeiro, a imprensa. Gutenberg vai inventar uma maneira de imprimir as palavras. E isso significa que a produção de literatura, a produção de livros, folhetins e jornais, ela passa a ser mais fácil e mais acessível para a população. Mas vamos lembrar que nem toda a população é escolarizada, entendeu? A educação ainda é muito restrita, tanto para o clero quanto para a nobreza. Os plebeus, em geral, não tinham conhecimento da leitura ainda, beleza? Tudo que eles tinham acesso era por ouvir ou por ver. Tanto é que boa parte da catequese católica medieval era feita através de imagens e através de peças e poesias e companhia limitada, tá bom? Tranquilidade. A imprensa, ela vai começar a popularizar a informação. Também é nesse período que vai fazer o boom das traduções, principalmente do livro mais importante da cultura medieval. Que livro é esse? A Bíblia, muito bem. A Bíblia começa a sair do seu formato antigo para as línguas da Europa. Qual era a Bíblia utilizada naquele momento, vocês lembram? Era a Bíblia na língua original? Não, era a Vulgata Latina de Jerônimo, entendeu? Era conhecida como a tradução, a melhor tradução do período arcaico. Jerônimo pegou, traduziu a Septuaginta, traduziu o Novo Testamento e fez a Vulgata Latina, que era o texto sagrado utilizado na Igreja Católica. Não é à toa que as missas eram realizadas em latim, tá bom? Não era de graça. É porque o latim romano ele passou a ser encarado como uma língua sacra, como uma língua sagrada para a comunidade católica. Algumas pessoas, pensando no bem-estar do povo ou pensando em questionar a autoridade católica, pegam o texto em latim, ou pegam o texto em grego, ou pegam o texto em hebraico e começam a traduzir para o inglês, começam a traduzir para o alemão, entendeu? Começam a traduzir pedaços da Bíblia, por exemplo, o Erasmo de Roterdã, um nome muito importante, ele vai traduzir o livro de João. Ele vai fazer um comentário ao livro de João, muito bacana. Martinho Lutero vai traduzir para o alemão o Antigo Testamento e o Novo. Você vai ter John Wycliffe traduzindo para o inglês. Aí mais tarde vai surgir a Bíblia do Rei James, entendeu? E assim sucessivamente. Pouco a pouco, tanto a Bíblia quanto diversos outros livros que estavam presos na língua latina, eles passam a se popularizar no idioma comum de cada país. Outra coisa importante, o saber científico daquela época, ele só poderia ser escrito em latim, porque ela era a língua franca entre os cientistas, entendeu? Agora, o saber científico ele vai ser transformado na língua popular. E as pessoas começaram a ter acesso às novas descobertas, às novas conclusões que os pensadores e cientistas da época passaram a ter. Beleza? Um outro boom aqui, ó, é na astrologia, entendeu? A gente começa a refletir
sobre o movimento dos astros, da Terra e do Sol. E é aí que vai acontecer isso aqui, ó. A ideia de um mundo, de um universo geocêntrico, começa a dar lugar à ideia de um universo heliocêntrico. Professor, me traduza. Tinha-se, por razões religiosas e por razões do orgulho humano, a ideia de que todo o universo girava em torno da Terra. Aliás, esse é o mesmo pensamento da Terra plana, tá bom? Detalhes. Aí vai Nicolau Copérnico, dá uma olhada pelo seu telescópio e diz: isso tá estranho. Não é assim, não. É a gente que gira em torno do Sol. Não estou dizendo que Copérnico foi original, entendeu? Não foi original. Na antiguidade já se sabia algo do tipo, já se sugeria algo do tipo. Uma outra ideia também é de que a Terra gira, proposta pelo Galileu Galilei. Quase que o cara era queimado por causa disso, entendeu? Teve que se retratar, entendeu? Então, pouco a pouco, os princípios da física, os princípios da astrologia moderna, ou astronomia moderna, eles começam a ser fundados, entendeu? E isso tudo questiona muito da crença popular em torno da comunidade católica. E é por isso que, em alguns momentos, a Igreja Católica vai se colocar como opositora a esses avanços científicos. Principalmente esse aqui, ó, a imprensa e a tradução da Bíblia, entendeu? Primeiro, por causa do medo de que ocorressem mais interpretações acerca do texto bíblico. Isso aconteceu e ainda acontece muito, é um medo saudável, é um medo até que eu tenho. E segundo, porque quanto mais conhecimento o outro tem, menos poder eu tenho sobre ele. Quanto mais informado o outro é do seu mundo, menos eu posso influenciar sua decisão com mentiras. Entendeu? Então, as duas coisas estão ali presentes. E também nós temos um avanço na medicina, na ciência médica. Beleza? Esse aqui é o contexto do período do Renascimento. Vamos ver como está funcionando a mente do homem no período do Renascimento. Em primeiro lugar, ó, vocês já devem estar vendo como óbvio que a razão, pouco a pouco, está substituindo a fé como maneira de entender o mundo. Aquele homem que pensava o seu mundo em termos religiosos, ele começa a querer pensar o seu mundo em termos racionais. O homem que antes tinha Deus como centro da sua existência, ele passa a colocar a si mesmo como centro da sua própria vida. É a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. É lógico que quando a gente fala teocentrismo, lá no período do trovadorismo, do período medieval, não é exatamente Deus no centro de todas as coisas. É a igreja no centro de todas as coisas, entendeu? É o Deus que a igreja fazia surgir na mente das pessoas. É a imagem de Deus que a igreja católica medieval passava para as pessoas. Não é exatamente Deus no centro, tá bom? Uma outra coisa, surge aqui as humanidades e o humanismo. O que é isso? Se no período medieval o ser humano é encarado como um pecador miserável, desgraçado, carente, sobretudo da graça de Deus, durante o período do Renascimento, o homem é visto com potencial, entendeu? Ele deixa aquele paradigma de miséria em que ele se encontrava e passa a ser visto como o ser inteligente, a coroa da criação de Deus, capaz de desenvolver tudo, capaz de produzir tudo, capaz de pensar o mundo à sua volta e pensar a si mesmo. Beleza? E o que são essas humanidades? São algumas ciências que passaram a compor o currículo do homem do Renascimento. Professor, quer dizer que a escola que ensinava isso? Mais ou menos isso. São as primeiras universidades, são as primeiras igrejas também dando educação para o povo. Aí você vai ter a gramática, a retórica, a lógica, a filosofia, a teologia e as línguas clássicas como os principais conhecimentos daquele período. Entendeu?
os principais saberes que poderiam compor esse homem do Renascimento. O conhecimento, como vocês podem ver, ele passa a ser mais democrático, e eu digo mais ou menos. Não significa que todo mundo tem a educação básica, não estou falando que é Brasil ainda, mas que ele começa a se tornar mais acessível para as pessoas, entendeu? Mais gente tem acesso ao conhecimento, especialmente a burguesia, ela vai fazer um bom uso disso, entendeu? Antes esse conhecimento estava restrito à igreja e à nobreza, mas agora ele está disponível para aqueles plebeus que enriqueceram. Também o que marca esse período aí, ó, é o etnocentrismo, e aí é um ponto de exclamação muito importante. O que é etnocentrismo? É a ideia de que a minha cultura ela é superior à outra. O que aconteceu aqui no Brasil? Os portugueses vieram, olharam os povos originários, pô, esse pessoal aí é atrasado, entendeu? Não é civilizado. Quem sabe não seja nem gente. Havia até questionamentos se o índio tinha alma ou não. O índio não, o indígena, tá? Se o indígena tinha alma ou não. Isso é o pensamento etnocêntrico. É pressupor uma superioridade cultural em relação a outros povos. Esse etnocentrismo ele vai se materializar de duas formas. Primeiro, no processo de colonização, que é impor a cultura do europeu sobre a cultura dos americanos, quando eles chegaram aqui, e no processo de escravização, que é a transformação daquele outro que é diferente de mim em um produto. Tudo isso é resultado do pensamento etnocêntrico. A ideia da superioridade cultural de um povo sobre outro. Não posso esquecer também de citar que esse período do Renascimento, do classicismo, ele é um retorno também à antiguidade clássica, à filosofia grega clássica, aos mitos helenísticos e romanos, tá bom? A cultura greco-latina. O homem do Renascimento, ele olha e se inspira na cultura romana e na cultura grega para ter os seus padrões de vida, para ter o seu padrão de civilização. Não é à toa que a razão ela vai começar a surgir aí como coisa importante para se usar na vida. Isso tudo decorre do pensamento socrático, platônico, aristotélico. Beleza? Eles olham para a filosofia do passado e começam a utilizar ela como maneira de enxergar o mundo. E como que isso se reflete na arte? Isso se reflete em formas artísticas rígidas. Aí você vai ter o soneto, surgindo como a forma suprema de poesia. Você vai ter na pintura retratos que tentam traduzir com muita fidelidade a realidade, tal como ela é. E aí vai ser pinturas inspiradas tanto em cenas bíblicas quanto em cenas da cultura greco-latina. Você vai ter o desenvolvimento de epopeias como os Lusíadas, que são inspirados nos momentos das grandes navegações, especialmente aqui nas grandes navegações em direção às Índias, né? Que é a viagem de Vasco da Gama, buscando uma nova rota para as Índias, que é isso que os Lusíadas narram, entendeu? Você vai ter o desenvolvimento de literaturas nacionais, de grandes homens da literatura nacional. Show de bola? Em Portugal, eu sugiro a busca por nomes como Mário de Sá Carneiro, Luís de Vaz Camões e Bernardino Ribeiro, entendeu? São nomes ali do período que é bacana você dar uma olhada, você conhecer. Especialmente o Camões. O Camões ele é o grande expoente da literatura portuguesa naquele período, tá bom? Até aí, ok? Bacana. E como isso tudo reflete no Brasil? A gente acabou de ser invadido aí. Chegou uma galera de Portugal se fazendo de dono, querendo trocar árvore por espelho, entendeu? Querendo trocar ouro por maquiagem, por roupa.
fazendo a gente ter medo de galinha, entendeu? A gente nunca tinha visto galinha, entendeu? Ficamos com medo. E aí vai ter uma expressão literária surgindo no Brasil. É uma expressão que é resultado direto que do etnocentrismo. Primeiro, do confronto entre a cultura europeia e a cultura dos povos originários, e segundo, da ideia dos europeus de que a sua cultura era superior à cultura do nativo. Essa é a literatura quinhentista. Ela se divide em duas etapas, em duas partes: literatura de informação e literatura de catequese. A literatura de informação, como o próprio nome já diz, é uma literatura preocupada em falar sobre as terras tupiniquins, falar sobre as terras brasileiras, suas riquezas, seu povo, sobre como foi a viagem, como estabelecer, onde tinha água, onde tinha ouro, onde tinha pau-brasil, que tem de fruta para comer, se é possível travar um bom diálogo com o povo ou não, entendeu? Essa literatura de informação ela é concentrada nisso. Eu acho que a expressão mais famosa aqui seria a carta de caminha. Mas, além da carta de caminha, nós temos tratados e diários de viagem, muitos diários de viagem, falando sobre esse primeiro período do contato entre europeus e brasileiros. Bacana? Eu vou destacar aqui dois diários. Primeiro, o do Jean de Lery. Se não me engano, o Jean de Lery ele é um francês. E o do Hans Staden. Eles apresentam visões diferentes acerca dos nativos daqui. O Jean de Lery ele veio para cá para observar e fez um tratado comentando sobre a cultura dos povos nativos brasileiros. Inclusive falando sobre a questão da antropofagia que ele observou aqui. Só que ele conseguiu enxergar nas características dos povos originários o componente cultural, entendeu? Ele veio como pesquisador, ele não passou por nenhum problema. Ou passou, não se sabe, né? Mas ele conseguiu capturar o componente cultural dos povos daqui. Já o Hans Staden, se eu não me engano, o Hans Staden, não sei se ele é holandês ou ele é alemão, eu não lembro ao certo. Mas pelo nome Hans, provavelmente é alemão. Ele veio para cá como colonizador, foi capturado por uma tribo e passou 2 anos preso, com o pessoal ameaçando todo dia de comer o cara. E nem é desse jeito que vocês estão pensando, entendeu? Ele caiu justamente numa tribo que tinha como tradição canibalizar os povos conquistados, entendeu? Então a experiência do Hans Staden, ela é totalmente diferente da do Jean de Lery. Tanto é que o Hans Staden vê o homem nativo do Brasil como um bárbaro, entendeu? Como um povo retrógrado, atrasado, cheio de crendices. E esse aqui escapou por pouco, gente. Ele também fala do fenômeno da antropofagia brasileira, mas sem o mesmo tato que o Jean de Lery usa, entendeu? Lembrando aqui, ó, para os povos originários do Brasil, aqueles que praticavam antropofagia, e aliás, esse conceito vai ser recuperado mais tarde no modernismo, a ideia de devorar a carne do outro é assimilar a força do outro para si. Comer um grande guerreiro é ter a força daquele grande guerreiro para si. Sacaram a parada? Já a literatura de catequese, como o nome já diz, é uma literatura preocupada na conversão dos povos indígenas. Professor, e essa conversão, para que ela servia? Ela tinha duplo objetivo. Primeiro, converter os povos do Novo Mundo significa ampliar o contingente de membros da Igreja Católica. E segundo, converter os povos do Novo Mundo significa amansar os povos do Novo Mundo para o processo de colonização. É tornar esses povos mais servis, entendeu? Para o processo colonizatório. E aí você vai ter como grande nome o padre José de Anchieta. Essa literatura de catequese, ela começou o movimento de sincretismo entre a cultura indígena e a cultura cristã, associando elementos da cultura indígena ao diabo e apresentando Cristo como uma divindade redentora para o indígena. Beleza? Ela se manifestava através do teatro, da poesia,
e ela tinha como grande instrumento os meninos língua, crianças indígenas que viviam em contato tanto com portugueses quanto com indígenas e que se tornaram os dicionários ambulantes dos missionários jesuítas aqui no Brasil. Para finalizar, uma reflexão. Observem que aonde o cristianismo europeu meteu a mão, ele demonizou aquilo que era diferente. A estratégia de catequese do catolicismo daquela época e também do protestantismo contemporâneo hoje é tratar a cultura do outro, que é diferente da minha, como demoníaca. Entendeu? Eu reduzo o orixá à figura do demônio. Eu reduzo os espíritos da floresta, do índio, ali no período do quinhentismo, a figuras malignas. Sacaram a parada? Eles traduzem a cultura do outro com base na própria cultura, sem pensar que aquilo não tem nada a ver com a sua cultura. É um outro mundo, é uma outra maneira de ver o mundo. E isso também é um reflexo do etnocentrismo. Vamos relembrar aqui o conceito de colonização para acabar. Colonização é sufocar a cultura do outro, impondo a minha cultura sobre ele.